Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, segunda-feira, nós temos o estudo do Evangelho, que é aberto a todos que queiram participar. Das 19 às 20 horas, temos os grupos de Evangelho, de estudo do Evangelho, onde todos estão convidados a participar. Neste mesmo horário, temos o atendimento fraterno na casa, a biblioteca funcionando. Agora nós vamos dar continuidade com a parte doutrinária, da exposição doutrinária. Aos nossos irmãos internautas que estão acompanhando aí pela internet, nosso boa noite. Essa palestra, assim como todas as palestras da casa, ficam gravadas lá no site espiritismosul.org.br, também acessado pelo YouTube. Digitando lá Paz em Jesus Uruguaiana, já aparece lá todas as palestras. Para iniciarmos esta atividade, vamos fazer uma prece. Convido a todos, então, para fazermos a prece. Agradecendo a Deus a oportunidade valiosa da vida para o nosso crescimento. Esta vida imortal que nos possibilita inúmeras experiências de aprendizado, de desenvolvimento para a nossa evolução. Agradecemos a Deus o amparo espiritual que temos e vos pedimos, neste momento em que aqui nos reunimos para estas reflexões, este mesmo amparo espiritual, esta mesma inspiração, a fim de melhor compreendermos as leis divinas que regem o universo, que nos apresenta o Espiritismo. Para que assim, em teu nome, em nome de Jesus e desses benfeitores espirituais, na permissão do diretor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, damos iniciada esta atividade. No dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec publicava mais uma obra. Das 5 obras da codificação, chamado Pentateuco Espírita, este livro, O Céu e o Inferno, é a 4ª obra das 5 que Allan Kardec publica, como já disse, constando como a codificação do Espiritismo. Este livro ele vai tratar justamente do complemento à obra primeira, que é o Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e de cada parte saiu um novo livro. E este vai tratar da última parte do Livro dos Espíritos, das 4 partes, que vai falar da justiça divina. Da justiça divina. Desta lei que Deus criou e que regula o universo, a nossa vida. Vai tratar desta nossa visão deste Deus justo e bom. E quando inicia o livro, no item 1, o codificador vai colocar: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Vivemos. Esta referência que ele faz
a vida. E nós, quando falamos, pensamos ou ouvimos falar de vida, a nossa mente nos arremete a esta constituição de vida de um berço ao túmulo. Vivemos. E como vivemos? Uma pessoa normalmente come, em média, 35 toneladas de alimento durante toda a sua vida. Isso é aproximadamente 3 quilos por dia. Isso inclui alimentos líquidos e sólidos. Em média, uma pessoa come 4 vacas, 21 ovelhas, 15 porcos, 1.200 frangos, 13.300 ovos, 12.200 pães, 5.000 frutas, 10.000 vegetais. Nesta média de vida do ser humano no corpo físico, que a média de vida hoje é 75 anos, sendo que 1/3 nós dormimos, ou seja, 25 anos da nossa vida física nós dormimos. O nosso corpo está adormecido. Então, vivemos. Refere-se Allan Kardec ao iniciar esta obra. Mas como vivemos? A que nos preocupamos? Como temos conduzido essa nossa vida? Quais são as nossas preocupações? O que ocupa a nossa mente? Nesta média de 75 anos, onde 25 dormimos. Então, se o indivíduo, que é grande parte do ser humano, que não tem uma fé, que não tem esta convicção em Deus, e que pensa nesta vida, neste berço e neste túmulo, que perspectiva tem este ser para este viver que se refere o codificador do Espiritismo? Sendo que muitas vezes aquelas pessoas que estão em uma religião, elas também não sustentam uma fé. Elas carregam muitas dúvidas. Não há ainda uma certeza da vida espiritual. Que perspectiva? O que pensar da vida? O que fazer desta vida? E mais, na sequência, logo no início, e nós estamos comentando logo no início desse livro, Allan Kardec vai fazer uma pequena comparação. Um jovem que o seu médico lhe apresenta o diagnóstico de que ele tem um problema cardíaco e que ele terá entre 8 meses e 8 anos, no máximo, de vida. O que fazer este jovem
diante desta falta de fé. Possivelmente vai querer viver todos os prazeres que lhe seja possível, sem poupar, porque vai dizer: que me adianta me cuidar? Que me adianta querer me tornar uma pessoa melhor se eu, em torno de 2 anos, eu vou morrer mesmo? Tudo acaba. E muitas vezes nós vemos, constatamos, que muitos que estão dentro das religiões, e o Espiritismo não escapa a esta regra, desesperam-se diante da morte. Porque não há esta segurança de que realmente algo vai existir. Certa feita, às vezes somos convidados, é pedido para nós, melhor dizendo, quando alguém desencarna, que é um conhecido, enfim, e sabem que somos espíritas, para dizermos algumas palavras em nome do Espiritismo, naquele momento. Sabe-se que a gente não faz Espiritismo encomendação, como a religião tradicional, as igrejas assim o fazem. Não há encomendação no momento do desencarne. O Espiritismo não faz isso. E também não há uma hierarquia sacerdotal em que fulano ou ciclano é que deve fazer. Às vezes vou eu, às vezes o Paulo, às vezes outras pessoas. Mas qualquer um pode, qualquer pessoa que tenha um conhecimento espírita pode falar alguma coisa naquele momento, dizer algumas palavras de conforto aos familiares, fazer uma prece. Até aquelas pessoas que mais ligação afetiva têm com aquele que desencarna, a sua prece será muito mais sincera, porque há um sentimento que, por mais que a gente procure auxiliar, esse sentimento fraterno, de ligação familiar, não temos, por mais que procuremos nos esforçar para auxiliar. E certa feita, depois de terminada a mensagem, que geralmente é curta, o familiar, que possivelmente não tem a religião, não sei, um dos familiares disse, que agradeceu as palavras e disse: mas eu preferia que esta pessoa estivesse aqui. Essa pessoa estivesse aqui. Como diz um palestrante, que no curso de enfermagem está fazendo a palestra, e fazendo a palestra fala dessas questões espirituais. E um dos que está assistindo, daqueles candidatos à enfermagem, levanta a mão e faz uma pergunta ao palestrante: já que o senhor tocou nessa questão da morte, o que o senhor, diz a moça lá, gostaria que palavras o senhor gostaria que dissessem aquele que fosse fazer estas últimas homenagens no seu velório? E o palestrante foi tomado de surpresa por aquela pergunta. Ele pensou um pouco e, não achando a resposta, ele devolveu a pergunta. Pois bem, eu lhe faço a mesma pergunta, disse o palestrante para ela. O que você
gostaria então, que palavras que você gostaria que dissessem no seu velório? E ela levantou-se e disse: se alguém fosse falar no meu velório, eu gostaria que alguém apontasse para o caixão e dissesse: ela se mexeu. Porque ninguém quer realmente ter esta partida, porque esta insegurança, esta incerteza, depois desta passagem, em que o Espiritismo vai abordar. Então, quando se fala desse fenômeno, tem algumas pessoas que não gostam de se falar de temas, por exemplo, como a morte, que o Espiritismo ameniza pela própria compreensão, chamando de desencarnação. Certa feita, aqui na casa mesmo, alguém estava fazendo a palestra e eu estava assistindo. E o tema era esse. De repente, um casal de jovens levantou-se e saiu. E a gente está sempre observando. Eu vi que estavam ali fora, eu saí ali e vi que a moça não estava muito bem. A gente foi conversar para ver, né, que estava precisando de alguma coisa, enfim. E ela estava... Então ela disse: não, é que este tema, a morte, e eu não consigo assimilar muito bem. E depois eu soube que na família ela estava com um problema familiar, de uma doença, e estava muito preocupada. Então, às vezes, quando se toca em determinados temas, a pessoa causam reações nas pessoas, diferentes reações. Cada um de nós é um ser à parte e tem a sua própria história desta encarnação. Cada um de nós aqui se vai contar a sua história, da sua vida, não se repete. Cada um tem uma história para contar que não é a mesma do outro. Por mais que tenhamos vivido próximos na nossa vida. E esta nossa história carrega uma bagagem de experiências que a encarnação nos proporcionou, que é a nossa bagagem desta vida, em que vivemos, como diz o codificador. Muitas experiências. Se temos experiências no campo material, temos experiências no campo emocional, espiritual. Muitas histórias temos para contar. Então, quando se fala nesse tema, às vezes causam-se reações diversas. Porque nós preferimos não pensar na fatalidade da vida. É uma das coisas mais certas quando coloca a frase do codificador. Vivemos, pensamos e obramos. Não conseguimos, nessa nossa vida, não pensarmos. É impossível não pensarmos. O nosso pensamento, ele está ativo. E este pensamento gera emoções, as mais variadas. Sentimentos, os mais variados. Porque o pensamento é uma lembrança. O pensamento é uma lembrança. Nós pensamos naquilo que conhecemos. São lembranças em nossa mente, que causam reações emocionais, sentimentais. Quando lembramos de familiares que estão distantes, que não fazem parte mais do nosso convívio diário, ou que desencarnaram, o que nos emociona são as lembranças daqueles momentos. Às vezes a gente se pega em determinada situação, aonde conviveu, no lar, enfim,
E em determinado momento, uma determinada atitude nos traz uma recordação daquela pessoa que a gente viveu. E dá uma saudade, nos aperta o peito, e muitas vezes uma lágrima não conseguimos segurar. A emoção daquela lembrança, aquele pensamento que nos trouxe uma emoção, um sentimento, a nossa vida, a nossa bagagem. Então, o Espiritismo nos faz pensar, refletir, lembrar. Pensamos, diz o codificador no item 1 do livro O Céu e o Inferno. Pensamos e obramos. Porque logo após o pensamento vem esta emoção, este sentimento, e desperta uma vontade de fazer alguma coisa. E nós obramos. Vírgula, vai dizer a frase do codificador. E também morremos. Isto é certo. E também morremos. Isso é certo. E também passamos por este momento da desencarnação. Todos nós. Eu vou desencarnar. Os amigos aqui também. Este é um fato da vida. Talvez essa noite, que Deus o livre, né? Mas pode ser. Nós vamos deixar a jornada física. Nós vamos deixar esse corpo material. Isto é um fato. É uma realidade. E aí vem as perguntas. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Estas perguntas estão ali no início, logo após a questão 1 desta obra, o céu e o inferno. Os questionamentos que vêm. Mas e deixando a terra? Deixando esse corpo? Será que nós paramos para pensar? Ou somos pegos de surpresa, inesperadamente, sem termos refletido estas questões? Apesar de nos dizermos cristãos, apesar de nos dizermos espiritualistas, aqueles que creem em algo além da matéria, apesar de nos dizermos espíritas, que além de tudo isso, creem que os espíritos se comunicam, creem que os espíritos estão aqui, que muitos dos nossos familiares estão conosco hoje, que já desencarnaram, que muitos espíritos familiares, que muitos espíritos do bem aqui estão, e a multidão dos espíritos aqui é muito maior que a dos encarnados. Paramos para refletir essas questões no nosso dia a dia? Então este jovem que recebe a notícia do médico que no máximo 8 anos, e ele já sabe que em 8 meses ou em 8 anos, dentro deste período, a qualquer momento, ele vai desencarnar pela enfermidade. E ele resolveu viver os prazeres da vida sem economia. Mas se ele tiver estas reflexões, e se ele parar para pensar, a morte não é o fim.
depois desta vida, a vida continua. Este problema cardíaco é justamente os excessos que eu cometi, se não nesta encarnação, porque muitos são desta. Às vezes a gente fica, né? Principalmente nós, que depois dos 30, que a gente chegou nos 30, assim, né? Eu já passei um pouquinho, né? A gente fica pensando, isso que está me acontecendo, isso é coisa de uma encarnação passada, aquilo que eu não fiz no passado, né? Foi aqueles que atiraram pedra na cruz, que nada, foi nessa. Olha a tua juventude, o que tu fez na tua juventude? Olha os excessos, não, nem quero lembrar, é um passado que eu quero esquecer. Então muitas vezes é desta, não é nem de outra encarnação. Então este mal que hoje eu estou sofrendo é a consequência da minha atitude, dos meus excessos, os mais variados. Realmente, quando eu era jovem eu cometi excessos. E agora não? Às vezes um jantarzinho em família, a gente, depois toma um chazinho, mas não consegue dormir. Ou então o cachorro entrou e pegou meu bife na hora do almoço e eu viro uma fera. Eu lato mais que o cachorro. Então eu continuo cometendo excessos ainda. Talvez sejam menores. Mas esse problema cardíaco, o jovem vai dizer, eu o construí, eu, pelos meus excessos. E a vida continua depois da minha desencarnação. Então, me cuido agora para não criar novos problemas para o meu futuro. No mundo espiritual, ou em minha nova encarnação, eu venha com um corpo melhor. Eu não venha com um corpo doente que eu causei, que eu adoeci e vou ter que conviver com ele até que ele se recupere pela minha transformação. Então, neste livro, O Céu e o Inferno, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, Allan Kardec coloca no início, doutrina espírita. E na segunda parte, ele coloca exemplos. Porque na segunda parte, ali os espíritos, ele vai evocar os espíritos. E vai classificar os espíritos que estão no mundo espiritual, que estão felizes, os espíritos que estão no mundo espiritual, nas comunicações que deram, ele vai fazendo uma seleção, os espíritos que estão em situações medianas, os espíritos que estão sofrendo. Ele faz várias classificações. E ali está, na segunda parte, o depoimento dos espíritos nesta obra, O Céu e o Inferno, a quarta obra de Allan Kardec, da codificação. E os espíritos contam, através da reunião mediúnica, os médiuns, através dos médiuns, que são os intermediários do mundo espiritual, os espíritos contam como é que eles estão. E havia uma senhora e o seu filho Benjamin, uma mãe dedicada ao seu filho. Desde pequeno, cuidou da sua educação, dedicou a sua vida e doou a sua vida ao filho, para que este crescesse com saúde, pudesse estudar, e agora era um jovem. No entanto, foi descoberta uma enfermidade. E ele começou, a doença começou a tomar conta, ele foi enfraquecendo, e ela acompanhando, e orando a Deus pelo filho, para que este melhorasse. Que Deus tirasse dele a enfermidade e passasse para ela, porque ela já era uma mulher velha. E ele tinha uma vida pela frente. Mas a enfermidade foi dura. Porque o nosso resgate do passado, daquilo que fizemos, é carga venenosa,
o mal que praticamos, pelas ações do mal que fazemos, ou coloquemos agora a barba, coloquemos o cabelo, coloquemos todo o corpo de molho, porque os espíritos vão dizer não só o mal que fazem, mas o bem que deixarem de fazer é um mal, porque aonde não é feito o bem, o mal brota. Então, o bem que deixarmos de fazer e o mal que resultar pelo bem que deixamos de fazer, nós somos responsáveis. E este mal é carga venenosa que fica em nós. Todo mal que fizermos através do pensamento, através das palavras e através das ações, é veneno que fica em nós, nos minando o campo psíquico, e que nos acompanhará nesta encarnação, no mundo espiritual e nas futuras encarnações. E nas futuras encarnações, esse veneno psíquico, ele é drenado para o corpo, porque o corpo é como uma esponja que absorve o campo psíquico em nossa volta. Então, este veneno psíquico, ele é drenado ao corpo e as células não resistem e morrem, e a doença surge. A doença é a drenagem do veneno psíquico que criamos através do mal. A doença é a libertação deste mal em nós. Então, aquele que está doente está se libertando da carga nociva. Tomara que não crie novas. Está drenando. E o jovem, já nos últimos momentos da sua vida, chamou a mãe, lhe abraçou, lhe deu um beijo e lhe agradeceu. E desencarnou. A mãe, vendo-o desencarnado, disse: meu filho, você se vai, mas em breve estarei com você. E chorando saiu daquele local. Outras pessoas vieram, familiares, para dar os cuidados, enfim. E em determinado momento, eles perceberam já a falta da mãe, que ele não estava. Vamos ver como é que ela está, enfim. E quando a procuraram, a encontraram já sem vida, porque ela havia suicidado-se. Ela não resistiu àquela dor e optou pelo suicídio. Passou-se um tempo que Allan Kardec não deixa bem claro. E foi feita a invocação de Benjamin, o jovem. E ele, comunicando-se agora, disse que estava no mundo espiritual. E só não estava completamente feliz pelo que acontecera com a mãe. Se não fosse isso, ele estava feliz, porque a enfermidade foi a libertação do veneno que ele carregava e que o sufocava, e que agora ele estava liberto pela enfermidade do corpo, que o fez voltar novamente para a dimensão espiritual. Mas que ele orava pela mãe, para que ela pudesse encontrar a recuperação. Passou-se a comunicação, foi evocada a mãe. E ela, ao se comunicar, disse que estava sofrendo, porque a morte, e aí é um caso interessante entre os espíritos que se suicidam, porque muitos não sabem que desencarnar, acham que ainda estão no mundo físico, mas neste caso, ela deu-se conta que havia morrido, que havia desencarnado, que estava no mundo espiritual, mas estava vivendo o verdadeiro inferno de sofrimentos pelo ato que ela havia cometido, que é um dos maiores crimes que podemos cometer,
que é tirarmos a própria vida. Porque é tirarmos de nós mesmos a oportunidade que estamos tendo de reparar o nosso passado, de nos libertarmos das nossas culpas, dos nossos erros, das cargas negativas do mal. É a grande oportunidade que estamos tendo. E as provas desta vida, as lutas que enfrentamos, é o trabalho reparador. É a oportunidade, é chamado perdão de Deus. Deus perdoa? Perdoa sim, claro que sim. E o perdão de Deus vem com a oportunidade de nos melhorarmos. Nós estamos encarnados. Mas ela lamentava. E ela maldizia mesmo Deus. Deus não está vendo a dor desta mãe? Eu confiava em Deus e Ele me abandonou? E então o orientador que está ali naquele momento conversa com ela e diz que Deus nos dá as oportunidades, que a vida é a grande oportunidade de resgatarmos o nosso passado, que as dores que estamos vivendo é a nossa libertação do nosso passado, porque estamos cumprindo a pena pelo mal que praticamos, e que se suportarmos nesta vida estas provas difíceis, quando deixarmos o corpo físico, voltaremos libertos e felizes por bem termos cumprido a nossa existência na Terra. E neste diálogo, vão conversando com ela, para que ela vá entendendo o crime que ela fez contra ela mesma, e o que ela está sofrendo não é Deus, é ela mesma que se impôs. E terminado aquele diálogo, ela diz: eu estou aliviada, porque uma luz me invade, e eu peço perdão a Deus por tudo que fiz, e que possa me dar a nova oportunidade. Ela é envolvida em luz e sob o amparo do próprio filho, que ela não consegue ver. Tal o seu tormento, o filho está ao lado dela, amparando-a, mas ela não consegue vê-lo, porque ela está mergulhada em tormentos que obscurecem a sua visão no mundo espiritual. E ela é amparada e auxiliada, porque através do arrependimento, ela está recomeçando agora uma nova oportunidade. A nossa vida será, segue o livro, apesar de eu parar por aqui, a nossa vida será o que dela fizermos. No capítulo 7 desse livro tem o Código Penal da Vida Futura, são 33 itens. E o primeiro diz o seguinte, que este nosso futuro no mundo espiritual, ele vai depender do nosso presente. Se aqui vivermos bem, se procurarmos fortalecer esta fé e fazermos o bem no resgate do passado e na adulação do mal que fizemos, porque o processo é esse: quando fazemos o mal, nós sofremos, até o dia que nos arrependemos. No dia em que nos arrependemos, então agora nós vamos cumprir a pena pelo mal que praticamos, e assim nós resgatamos o mal. No entanto, este mal que fizemos, ele teve consequências. E nós precisamos fazer um bem agora em igual proporção para anular o mal. E só assim nos libertaremos. Veja só. Que comecemos a anular o mal do passado através do bem nos dias de hoje. Que a paz e as luzes